Olá, boa tarde. Boa tarde. O Jornal da Cultura, primeira edição dessa quarta-feira, começa agora. A lista de Fachin atinge em cheio a elite da política brasileira. Os 76 inquéritos abertos no STF agravam a crise política no país e deixam o Planalto Central em choque. O pedido ainda é de investigação, mas já coloca em xeque nomes ligados ao governo e à oposição. Analistas explicam os desdobramentos e as consequências da lista do fim do mundo. E olha, a turbulência não se limita a Brasília não, viu? Além dos nomes com foro privilegiado, o ministro relator Edson Fachin enviou nomes a outras instâncias da Justiça. 9 governadores, além dos ex-presidentes Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, podem ser investigados. O Projeto Internacional de Voluntariado ensina crianças de comunidade pobre de São Paulo a programar jogos e aplicativos. Inclui os pequenos no competitivo mundo digital. O preço dos ovos de Páscoa pode variar em até 100% entre uma loja e outra. Procon recomenda cautela e muita pesquisa mesmo nas compras de última hora. A polícia alemã prende o suspeito de participar em ataque à bomba contra ônibus que levava jogadores do time de futebol Borussia Dortmund. 2 pessoas ficaram feridas. A gente já traz para você, as repercussões da lista do fim do mundo, apresentada pelo relator ministro Edson Fachin, mas a gente começa a edição de hoje falando sobre esse projeto internacional. Voluntários ensinam crianças de periferia a programar jogos e aplicativos. Em São Paulo, Code Club, ou traduzindo Clube do Código, fica na comunidade de Paraisópolis, na zona sul da cidade. Larissa e Jean são atacantes, Danilo meio-campo. No futebol formam uma equipe. Na frente do computador também. O jogo no campo você se exercita, aqui você exercita seus dedos. Só os dedos? E a mente. É uma experiência muito boa você jogar o jogo que você criou. Os 13 outros 7 mil meninos e meninas de todo o país fazem parte do Code Club. O projeto ensina as crianças a desenvolverem seus próprios jogos de computador. Essas competências que a gente ensina podem ser úteis para qualquer carreira que a criança vir a desempenhar no futuro. Então não tem essa de, estamos formando apenas programadores. Não, a gente está formando as crianças para o mundo, independente do que elas quiserem seguir no futuro. Aqui ninguém recebe para ensinar e ninguém paga para aprender. Mas todo mundo pode ensinar e qualquer criança é capaz de aprender. Até quem só tem um computador em casa pode baixar as apostilas pela internet e começar ensinando os próprios filhos. Tem muitos voluntários que são pais, tios, e aí eles começam ensinando os filhos, aí um amiguinho vai e se interessa, entra junto também no clube, depois o primo, o vizinho, e aí já formou um Code Club com várias crianças. O sonho de Felipe é ser um youtuber e ensinar outras crianças a programar. Quero ser youtuber para ser reconhecido pelo mundo. Tudo bem. A Secretaria Estadual de Emprego e Relações do Trabalho tem uma lista com mais de 1.000 vagas de emprego para pessoas com deficiência em São Paulo, na região do ABC Paulista. As inscrições devem ser feitas hoje no centro da cidade. A repórter Evelyn Avancini tem esses detalhes para a gente. Boa tarde, Evelyn. Oi, Aldo, boa tarde para você, boa tarde a todos. Isso mesmo, são mais de 1.000 oportunidades nas áreas de atendimento, vendas, estoque, limpeza. Para se candidatar, é preciso ter mais de 18 anos e não é preciso ter experiência para todas as vagas. O importante é que a formação exigida varia de acordo com cada cargo e o cadastro pode ser feito hoje aqui no centro de São Paulo até às 5 horas da tarde na Rua Boa Vista, número 170. Converso agora com a Fernanda Capriotti, que é gerente de recrutamento e seleção e diversidade. Fernanda, boa tarde. As vagas são temporárias? Boa tarde, Evelyn. Não, todas as nossas oportunidades são para trabalho efetivo com um registro em carteira. E quais são os benefícios? Nós oferecemos o Vale Alimentação, Vale Transporte, assistência médica, odontológica, entre outros. Ok, muito obrigada. Então, lembrando que o cadastro acontece até às 5 horas da tarde. Quem não puder vir aqui até o centro, na Rua Boa Vista, número 170, pode fazer o cadastro pela internet. O site é o www.gpabr.com.br/vagas. Aldo, com você. Muito bem, obrigado, Evelyn, pelas informações. Vamos mudar de assunto agora
Páscoa está chegando, né? O brasileiro deixa sempre tudo para a última hora, com a Páscoa não seria diferente. Ovos, bombons, barras de chocolate, seja qual for a sua escolha para adoçar esse feriado. Atenção, hein? É preciso pesquisar muito. A repórter Maiana Leocádio foi conferir as ofertas dessa Páscoa e traz essa variação de preço, esse alerta, não é? Boa tarde, Maiana. Boa tarde, Aldo. Boa tarde a todos. Olha, é o seguinte, a gente chegou aqui no supermercado há uns 20 minutos e tem muito consumidor, de fato, chegando, olhando os preços dos ovos, mas ninguém leva nada. Ninguém leva nada porque o consumidor está pesquisando e é preciso mesmo bater perna, porque, segundo uma pesquisa do Procon de São Paulo, a diferença de preços de um supermercado para o outro pode chegar em mais de 100%. Do ano passado para esse ano, a variação do preço, o preço do ovo de Páscoa não subiu muito, subiu 0,5%, já as caixas de bombons e as barras de chocolate, essas sim subiram bastante, 15%. Eu converso agora com a supervisora de pesquisas do Procon, a Cristina. Cristina, boa tarde. O consumidor que quer levar um ovo de Páscoa com um brinquedo, para quem tem criança em casa, quais são as dicas? Boa tarde. A dica é pesquisar sempre, principalmente verificar que o preço do ovo que tem um brinquedo dentro, um brinde dentro, é mais de 100% mais caro do que não tem. Nós pesquisamos, no valor médio chegou a R$ 288 com brinde, sem brinde, R$ 141. E se ainda pensarmos, né, fizemos também a comparação em relação às barras de chocolate e verificamos que está R$ 45 o quilo, em média. É muito mais barato. Então, o consumidor que não tem condição financeira ou queira economizar, opte pelas barras de chocolate. Faça uma cestinha, tenha criatividade e acabe economizando. Tá certo. Cristina, obrigada pela sua participação. E é importante lembrar também, o consumidor que desconfiar do peso do ovo, ele pode denunciar tanto no Procon como no IPEM. Aldo. Ok, Maiana, obrigado pelas informações. Ana Paula. O comércio brasileiro teve uma queda nas vendas de 0,2% em fevereiro na comparação com janeiro. De acordo com o IBGE, o varejo acumula uma redução de 5,4% nos últimos 12 meses. As vendas de produtos alimentícios, bebidas e fumo, por exemplo, tiveram uma queda de 0,5%. A gente vai para outras notícias nacionais. Finalmente, o Senado aprovou a criação de um banco de dados nacional que vai unificar os documentos dos brasileiros. O projeto prevê reunir RG, CPF e título de eleitor em apenas um documento. Pela proposta, o DIN, Documento de Identificação Nacional, só não vai substituir a carteira de habilitação. A primeira via será gratuita, emitida pela Casa da Moeda. O banco de dados vai utilizar os dados biométricos da Justiça Eleitoral e os dados de identificação civil, que hoje se dividem entre governo federal e estadual, em centrais que não conversam entre si. A proposta segue agora para a sanção presidencial. O Tribunal de Justiça de São Paulo confirma a anulação por 4-1 do júri que condenou 74 policiais militares pela morte de 71 pessoas durante o massacre do Carandiru. A rebelião, que matou 111 detentos, aconteceu em 1992. Ainda não foram decididas as datas do novo julgamento. O açude de Epitácio Pessoa, conhecido como Boqueirão, na Paraíba, tem o pior nível de água registrado na história, 3%. O açude atende Campina Grande e outras 18 cidades que sofrem com o racionamento de água desde 2004. A gente fala da turbulência em Brasília. Estão abertas oficialmente as investigações sobre políticos envolvidos na Lava Jato. O relator da operação no Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, decidiu abrir 76 inquéritos contra integrantes de 16 partidos, acusados de corrupção, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica. A maior parte integra a base aliada do governo e o PT é o partido com mais investigados. Aldo, e a lista inclui 8 ministros do governo Temer, a cúpula do Congresso e governadores. Tudo isso a partir das delações da Odebrecht. São esperados impactos a curto, médio e longo prazo sobre os envolvidos e também sobre os cidadãos brasileiros. Isso porque a votação nas reformas e até mesmo as opções de candidatos para as próximas eleições devem ficar comprometidas. São 76 inquéritos. Só 2 estão sob sigilo. Os demais tiveram sigilo derrubado por Fachin, que justificou a necessidade de transparência em benefício da democracia. Os investigados serão 8 ministros,
3 governadores, 24 senadores e 39 deputados federais. Os ministros são Eliseu Padilha, da Casa Civil, Moreira Franco, Secretaria-Geral da Presidência, Gilberto Kassab, Ciência e Tecnologia, Helder Barbalho, Integração Nacional, Aloysio Nunes, Relações Exteriores, Blairo Maggi, da Agricultura, Bruno Araújo, Cidades e Marcos Pereira, da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. No Congresso, a lista inclui os presidentes do Senado, Eunício Oliveira, e da Câmara, Rodrigo Maia, além dos presidentes nacionais do PSDB, Aécio Neves, e do PMDB, Romero Jucá, que também é o líder do governo Temer no Senado. Eles têm o maior número de inquéritos abertos, 5 cada um. Outros senadores que serão investigados são o líder do PMDB no Senado, Renan Calheiros, alvo de 4 inquéritos, Lindbergh Farias, do PT, e Fernando Collor, do PTC. Na Câmara, o maior número de deputados federais que serão investigados são do PT, 11 ao todo. A lista de Fachin inclui ainda o ministro do Tribunal de Contas da União, Vital do Rego Filho, 3 governadores, Robson Faria, do Rio Grande do Norte, Tião Viana, do Acre, e Renan Filho, de Alagoas. O presidente Michel Temer é citado nos pedidos de abertura de 2 inquéritos, mas a Procuradoria-Geral da República o exclui porque ele não pode ser investigado por crimes que não decorreram do exercício do mandato. A partir da lista, as investigações começam oficialmente com a produção e apuração de provas, além dos depoimentos de testemunhas. E não há prazo para o término desse trabalho. Até que haja uma decisão, os investigados se mantêm nos mandatos. Mas uma consequência direta e imediata é o aumento da crise política e institucional no país. Está se criando na sociedade o antipoliticismo. Quer dizer, as pessoas estão vendo cada vez com mais desconfiança os políticos e com cada vez mais desconfiança todas as instituições políticas. Isso abre espaço para candidatos que não sejam políticos ou candidatos que defendam alguma tese muito radical, polarizando a sociedade. O foro privilegiado pode aumentar a demora para a conclusão dos inquéritos. Pesquisa Supremo em Números da FGV do Rio de Janeiro mostra que a Corte demora 1.300 dias em média para julgar quem tem foro. O foro privilegiado ele aparece como uma garantia do mandato parlamentar ou do mandato de algum ministro de Estado. Não necessariamente não se trata de um privilégio de determinada pessoa. Acho muito difícil que em menos de 2 anos todas essas autoridades sejam processadas e definitivamente julgadas perante o Supremo em relação a esses fatos. Mas é bom lembrar, no sistema democrático representativo, não há alternativa à via política. Os partidos políticos são indispensáveis para a democracia e os políticos são indispensáveis para a administração pública. Então é preciso ver com certo cuidado como vai ficar o sistema político, porque acabar com os políticos do Brasil não é bom para o Brasil. Além dos 76 nomes que serão investigados pelo Supremo Tribunal Federal, outros 201 foram enviados para instâncias inferiores, porque não tem foro no STF. Pois é, e vai caber a essas instâncias inferiores, então, decidir se abrem ou não inquérito. Os inquéritos de 9 governadores vão para o Superior Tribunal de Justiça. 3 são do PMDB, Luiz Fernando Pezão, do Rio de Janeiro, Paulo Artung, do Espírito Santo e Marcelo Miranda, do Tocantins. 3 do PSDB, Geraldo Alckmin, de São Paulo, Beto Richa, do Paraná e Marconi Perillo, por Goiás. O PT tem o governador Fernando Pimentel, de Minas Gerais, o PSD, Raimundo Colombo, por Santa Catarina, e o PCdoB, Flávio Dino, pelo Maranhão. Os nomes que vão para outras instâncias são do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, dos ex-prefeitos cariocas Eduardo Paes e César Maia. Também os ex-ministros das administrações do PT, Paulo Bernardo, Guido Mantega e José Dirceu, além do marqueteiro de Aécio Neves, Paulo Vasconcelos. Também estão na lista 3 ex-presidentes da República que não têm foro privilegiado: Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff. Durante um evento hoje pela manhã em Brasília, o presidente Michel Temer não citou a lista de Fachin, mas disse que o governo não pode parar. O governo só funciona, o executivo, porque tem o apoio do Congresso. E, evidentemente, nas eventuais divergências ou interpretações equivocadas, quem vai dar
a palavra final é o judiciário. É isso que nós temos que prestigiar cada vez mais. Portanto, nós não podemos jamais paralisar o governo. Nós temos que dar sequência ao governo, nós temos que dar sequência à atividade legislativa, nós temos que dar sequência à atividade judiciária. Olha, todos os citados negam as acusações. É bom reforçar que essa lista atual abre a investigação contra essas pessoas, que terão amplo direito à defesa ao longo do inquérito. Fachin determinou também o arquivamento de 7 pedidos de investigação relacionados à Odebrecht. A lista inclui o nome de 2 ministros. Não serão mais investigados os ministros Antônio Embaçaí, da Secretaria de Governo, e o ministro da Defesa, Raul Jungmann. Os deputados baianos Benito Gama, do PTB, e Cláudio Cajado, do DEM, o deputado paulista Orlando Silva, pelo PCdoB, e o senador pelo Rio de Janeiro, Romário de Souza, pelo PSB. O 7º pedido se refere a inquéritos sob sigilo contra pessoas relacionadas aos governos do Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina. A imprensa internacional repercutiu a lista do ministro Edson Fachin. A versão digital do jornal norte-americano The Washington Post destacou que a decisão da Suprema Corte brasileira afeta o gabinete do presidente Michel Temer e seus principais aliados. A rede CNN, em espanhol, lembra que os políticos investigados foram citados em depoimentos de executivos da Odebrecht, envolvidos na Operação Lava Jato. O francês Le Figaro chama a atenção para um novo escândalo de corrupção no Brasil, que abala os mais altos funcionários do Estado. E o inglês Financial Times destaca que as investigações ameaçam desestabilizar o governo de Temer, no momento em que ele propõe um dos programas de reforma mais difíceis do país em décadas. O argentino El País também citou o pedido do ministro do STF, Edson Fachin, para que se investigue os ex-presidentes Dilma Rousseff, Lula e Fernando Henrique Cardoso. No também argentino Clarín, a manchete foi: Brasil amanhece em estado de choque com a suspeita sobre 98 políticos, incluindo 3 ex-presidentes, e acrescenta: chegou o fim do mundo para a classe política brasileira, cercada pela justiça. Forte essa manchete aí, né? Olha, como o presidente Michel Temer disse, você viu aí, o Congresso, né, o governo espera que o Congresso não pare, que as reformas avancem. A gente adiantou ontem para você, o relator da reforma trabalhista entregaria, e entregou mesmo hoje, as propostas para discussão no Congresso. Para entender esses aspectos positivos e negativos, a gente foi conversar com 2 especialistas em direito trabalhista. O relatório do deputado Rogério Marinho, do PSDB, foi entregue hoje cedo na Comissão Especial da Câmara dos Deputados. Ele apresenta 100 propostas de mudanças no regime da CLT e dá mais poder à negociação direta entre patrões e empregados. O parcelamento das férias em 3 vezes ao ano. A jornada de trabalho passa a ser negociada direto com o empregador. Ela precisa respeitar o limite de 12 horas por dia, com limite de 44 horas por semana e 220 por mês. A participação nos lucros pode ser parcelada. As horas que o funcionário leva para se deslocar ao trabalho devem ser computadas na carga horária quando ele usar o transporte fornecido pela empresa. O intervalo para descanso ou refeição cai para no mínimo 30 minutos. Hoje é de 1 hora. Negociação dos acordos feitos entre patrões e empregados se sobrepõe à legislação trabalhista. O texto vai pedir a regulamentação do trabalho remoto, feito em casa. O fim do imposto sindical obrigatório. O funcionário com registro em carteira que for demitido só poderá voltar à empresa 18 meses depois. Grávidas e lactantes serão permitidas em trabalhos considerados insalubres, desde que apresentem atestado médico. E o contrato temporário de trabalho, que hoje tem uma limitação de 90 dias, passa a durar 120 dias prorrogáveis por outros 120 dias e se transformar em contrato por tempo indeterminado. É como se o direito, essa reforma do direito e o direito em si, preparasse o terreno para que a economia semeasse. Ou seja, o direito não cria o emprego, mas ele vai fertilizar o terreno. Uma questão que preocupa no texto da reforma é a qualidade do emprego que será oferecido. As mesmas regras que criam condições para a abertura de novos postos de trabalho retiram direitos do trabalhador e podem diminuir salários. Estão querendo realmente sequelar, acabar com os direitos trabalhistas no Brasil, o que não é muito bom, tendo em vista que a nossa cultura ainda é de aproveitamento. Então nós precisamos
repensar essa situação, porque o negociado sobre os dois lados vai trazer riscos para a sociedade, não é para o empregado. Riscos para a dignidade humana, riscos para a manutenção de uma vida boa para esses empregados. Então, tudo isso precisa ser revisto e visto com muita atenção. A seguir, a lua de mel de Donald Trump com Vladimir Putin ficou mesmo lá na campanha presidencial. Presidentes norte-americano e russo trocam farpas por causa da Síria. Mais preso, um dos suspeitos por ataque contra ônibus do Borussia Dortmund, na Alemanha. A gente volta já. Estamos de volta com as notícias internacionais. O presidente russo Vladimir Putin afirma que os níveis de confiança entre Moscou e Washington se deterioraram desde que o presidente norte-americano Donald Trump tomou posse. A declaração acontece durante a visita do secretário de Estado americano a Moscou. O ministro russo das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, começou a reunião com o secretário americano Rex Tillerson em Moscou com um aviso: não golpeie o regime sírio novamente. Os dois se encontram depois da reação norte-americana ao ataque químico na Síria, na semana passada. A Rússia acusa os Estados Unidos de utilizar falsos pretextos para atacar. O presidente russo defende que os ataques aéreos do governo sírio atingiram um estoque rebelde de armas químicas, liberando gás venenoso. O presidente chinês Xi Jinping defendeu nesta quarta-feira uma solução pacífica para a crise envolvendo o programa nuclear da Coreia do Norte, em uma conversa por telefone com o presidente norte-americano. Donald Trump já declarou que está decidido a resolver a questão da Coreia do Norte com ou sem a ajuda da China, e que o presidente norte-coreano está fazendo a coisa errada. Desde o final de semana, uma frota militar naval americana permanece na Península Coreana. A polícia alemã anunciou agora pela manhã a prisão de um suspeito de participar do ataque à bomba contra o time do Borussia Dortmund. Investigadores alemães dizem que ele tem antecedentes de militância islâmica. 3 bombas que explodiram nesta terça-feira atingiram um ônibus blindado que levava os jogadores do time alemão ao estádio na cidade de Dortmund, onde enfrentaria o Mônaco pelas quartas de final da Liga dos Campeões. O zagueiro espanhol Marc Bartra e um policial ficaram feridos. E agora a gente vai para a hora do esporte. Cadu Cortez, o jogo do Borussia Dortmund acabou sendo adiado para hoje, né? Pois é. Boa tarde. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Aldo. Pois é, por conta justamente desse incidente aí, a UEFA, que é a União das Federações Europeias de Futebol, juntamente com o Borussia Dortmund, o clube, né, decidiram adiar o primeiro jogo das quartas de final da Liga dos Campeões da Europa. A gente vai ver essa notícia e outras a respeito da rodada de ontem. Vamos lá. A partida aconteceria no Signal Iduna Park, que fica a 10 quilômetros do hotel onde aconteceu o incidente. O zagueiro Marc Bartra, do time alemão, que feriu o punho, já passou por cirurgia e está em observação. 50 minutos antes do horário do jogo, os jogadores do Mônaco foram até o estádio para o reconhecimento do gramado. E como o futebol não é apenas um jogo, ontem mais uma vez tivemos uma amostra disso. Os torcedores do time francês foram abraçados por uma campanha do Borussia pelo Twitter, com a hashtag #BadForAwayFans, uma cama para os torcedores de fora, já que o jogo foi adiado para hoje. Prontamente atendida por torcedores e moradores próximos do estádio, ninguém ficou sem lugar para dormir. Agradecimento merecido. Hoje a bola rola às 15:45 da tarde. E ontem teve outro jogo da rodada entre Juventus de Turim e Barcelona e foi decidida por um atacante argentino canhoto. Messi? Não. Quem deitou e rolou foi Dybala, que marcou 2 vezes e foi decisivo na vitória por 3-0 da Vecchia Senhora. Chiellini fechou a conta. Com o resultado, o time italiano pode até perder por 2 gols de diferença, que garante vaga na semifinal. Muito bem, Atlético de Madrid, Leicester e Bayern de Munique e Real Madrid fecham a rodada. 2 corridas que foram realizadas na Patagônia, a gente fala de uma delas, a Patagonia Run, 125 quilômetros em plena Patagônia na Argentina. Vamos ver como é que foi. A distância é como dirigir entre as cidades brasileiras do Rio de Janeiro, Volta Redonda, São Paulo, Americana, Belo Horizonte e Divinópolis. Cansou? Pois é, tem gente que corre isso e pelas imagens não são poucas não, mais de 2.500 em meio à cordilheira de San Martín de los Andes. Uma prova que largou no final da tarde, perto das 7 da noite, e que tem um total de 7 distâncias: 10, 21, 42, 70, 100, 125 e 145 quilômetros de distância, nos gélidos cumes montanhosos argentinos. E não é que logo na sua estreia teve um brasileiro pulando na frente? Carlinhos Botelho completou o segundo
trajeto de 125 com mais de 2 horas à frente do segundo colocado. Foram 16 horas, 17 minutos e 31 segundos de subidas, descidas, picos, cumes, planos, rios, além do frio que a gente já falou. Segundo ele, a corrida não é o mais difícil, e sim a alimentação. Comeu direitinho durante a prova? O corpo não sofre tanto. O difícil é sair da inércia. Se convença de que é capaz de ir e vai. Eu comer 125 quilômetros, correr 100. Comer direitinho é difícil. Valeu, gente. Bora, Cadu, até amanhã. Até amanhã, obrigado. tchau. O Jornal da Cultura, primeira edição, fica por aqui. Uma ótima tarde para você. Agora você acompanha o JC Debate. Tchau, até amanhã. Tchau.